As emoções estão presentes em todos os momentos da nossa vida, em cada experiência ou aprendizado, nos erros e acertos. Você pode não se dar conta, mas elas têm influência direta nas suas decisões, no seu humor, no comportamento e até na maneira como você se relaciona com as outras pessoas. Mas de onde vêm as emoções? Como o nosso padrão emocional é formado? É possível entender e modificar a forma como reagimos às situações? Essa é a proposta da educação emocional positiva, nosso tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a psicóloga Regina Nascimento. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Como é que a gente pode explicar o que são as emoções? Então, as emoções, elas são físicas. São reações físicas no nosso organismo. Tanto são físicas que nós as dividimos com os animais. Se por acaso quem está nos assistindo viu o filme Divertidamente, aquele filme é muito bom, é uma animação baseada nos conceitos da psicologia e assim, aquelas emoções que ficam no controle da mente são as emoções básicas, que é o nojo, a raiva, a alegria, a tristeza e o medo. E por que são físicas e são primárias, dividimos elas com os animais? A emoção, quando você sente o medo, ele vai se manifestar em alguma parte do seu corpo, assim como a raiva, assim como a tristeza, assim como a alegria. Então, assim, elas são físicas, são fisiológicas. E é importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes, se você vira para uma criança e fala assim, para de sentir raiva, isso é um absurdo. Entendeu? Você precisa saber o que fazer com a raiva, mas ela vai vir. O medo vai vir, independente da sua vontade. Ela é física. O que a gente precisa deixar muito claro é a diferença entre uma emoção e um sentimento. E qual a relação entre o sentimento e a emoção? Exato. A emoção é física e o sentimento já é racionalizado. Quando você sente uma emoção e você não consegue controlar, ela vai vir diante dos fatos, dos estímulos externos. O que você vai fazer com isso? Você pode viver aquela emoção naquele momento, estanque, ou você pode pegar aquela emoção e transformar num sentimento, positivo ou negativo. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Você pisa no meu pé e eu sinto muita raiva porque eu percebo que você fez aquilo de propósito, né? Eu estava sentada no corredor, você veio e pisou. E aí eu senti raiva de você. E aí, passado um tempo, eu começo a desenvolver pensamentos negativos em relação a você. Fez de propósito, você não gosta de mim, fez para me expor, fez para me humilhar. E aí eu transformei uma emoção, que era a raiva, num sentimento, que é uma mágoa ou um rancor. A emoção, ela é rápida, ela é estanque. O sentimento, ele é longo. Ele é vivenciado, ele é alimentado ou não. Então você precisa saber que as emoções estão ali e você vai vivê-las. Agora, tem emoções que você não pode transformar em sentimento, que você não pode alimentar, porque um sentimento compromete o seu comportamento, os seus pensamentos e, a longo prazo, o seu humor. Por isso, o cuidado com as emoções. Né? Você precisa e a estar sua atento. Saúde mental e física, né? Exatamente. Porque você vai somatizar aquilo. Como é que surgem as emoções? Elas sempre são uma reação a um estímulo externo? Sim, elas sempre são uma reação a um estímulo externo ou até a uma lembrança, uma memória. Né? Você pode estar muito bem e você lembrar de alguma coisa e você ficar naturalmente feliz por lembrar daquilo. Ou lembrar de um momento em que você sofreu um trauma e você reviver aquele medo. E você ter novamente aquela emoção. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu estava aqui, de repente lembrei de alguma coisa, como se eu estivesse vivendo aquilo de novo. Parece que foi ontem e já fez um tempo. Você reviveu através de uma lembrança, de um pensamento, e a emoção veio. E é uma descarga, porque todas as emoções, elas sempre vão provocar uma descarga de algum tipo de neurotransmissor do cérebro. Né? O cérebro produz esses neurotransmissores o tempo inteiro. Então, se você sente medo, você está secretando noradrenalina, adrenalina, cortisol, e aí o estresse. Os hormônios do estresse, né? Os hormônios do estresse, exatamente. Assim como a tristeza, assim como a felicidade, assim como o nojo que nos protege de alguma coisa, né? E até de pessoas também, né?
todas essas emoções, elas vão provocar uma reação física e mental no nosso corpo físico. Então, a memória tem um papel aí muito importante. Sim. Na forma como a gente reage às emoções. E até no surgimento de emoções também. Exatamente. Ela tem um papel fundamental. Porque, assim, é a memória que nos define, né? Tanto que, se a gente parar para pensar no paciente de Alzheimer, quando ele perde a memória, ele perde a identidade. Porque é a memória que nos define. É o que, por exemplo, se eu tenho um histórico, uma memória de humilhação quando meu pai gritava comigo quando eu era muito jovem. Então eu tenho essa memória, eu tenho essa ferida de alguma forma. E hoje eu tenho 40 anos e todas as vezes que alguém grita comigo, mesmo que seja numa coisa dentro de um contexto. Nós estamos numa reunião de trabalho e aquela pessoa grita, não com o intuito de me agredir pessoalmente, mas aquilo vai despertar em mim uma reação, porque eu tenho uma crença disfuncional ligada àquele comportamento. Eu tenho uma ferida primária. E aí, automaticamente, ou eu vou sentir medo, ou eu vou sentir tristeza, ou eu vou sentir raiva, e eu posso ter uma reação desproporcional diante daquela atitude que nem era pessoal, que não era diretamente para me agredir, e as pessoas ficarem assim, nossa, mas por que ela reagiu dessa forma? É porque a memória acionou uma crença que eu já tinha em relação àquele comportamento. E aí a emoção vem. E eu não consigo controlar. É como se eu voltasse a ter 6 anos de idade. Né? E é por isso que, diante de uma mesma situação, um mesmo estímulo externo, pessoas têm reações diferentes. E as reações podem ser positivas ou negativas. Tem uma relação direta com a memória. Sim, exatamente. Vai depender da história de cada um. Agora, é possível aprender a ter uma outra reação? É possível aprender a lidar melhor com essas emoções? Sim. Primeiro, a gente precisa ter consciência. O primeiro passo é ter consciência de que você tem reações, às vezes, que são exacerbadas, que são exageradas diante de fatos e você não compreende porque você reage dessa forma. É como uma pessoa que tem um medo absurdo, uma fobia. Nossa, eu não consigo chegar perto do parapeito de uma janela no 2º andar. Então, de onde veio esse medo? Por que isso surgiu? E aí, quando você começa a descobrir o porquê daquilo, você começa a trabalhar. E aí, assim, numa fobia, às vezes você trabalha com exposição. Em outros tipos de emoções disfuncionais ou sentimentos negativos que as situações externas te despertam, você precisa trabalhar. E existem muitas formas, a psicologia positiva, né, que é assim, durante muito tempo, Fátima, a psicologia se voltava para as coisas boas, para as qualidades, para ser preventiva. Mas com o advento da Segunda Guerra Mundial, ela ficou muito focada na doença, né? Porque o mundo ficou muito doente depois da Segunda Guerra e a psicologia veio tratar dessas pessoas. Mas que já hoje, estavam disfuncionais. Sim, elas estavam disfuncionais, tanto as pessoas que foram à guerra quanto os familiares, né? Todo mundo sofreu muito, o mundo sofreu muito. E a psicologia veio tratar das doenças. E agora a gente está voltando. Martin Seligman, que é um psicólogo americano que desenvolveu a psicologia positiva, ele veio resgatar essa capacidade da psicologia de cuidar do que você tem de saudável. Então, gente, nós não vamos nos focar muito no que é disfuncional, mas no que você tem de bom. O que funciona bem? E aí vamos reforçar as suas qualidades, as suas defesas pessoais. Eu costumo chamar de superpoderes. Quais são os seus superpoderes? Todos nós temos alguns, ou um pelo menos. Então, qual é o seu superpoder? Você já sabe? Então, se não sabe, vamos descobrir. E vamos desenvolver esse superpoder para que ele seja um antídoto contra essas coisas que você viveu e ainda tornam você disfuncional. Por que as emoções se tornam um padrão? É porque nós somos, sempre tem muito a ver com a nossa personalidade, com a forma como nós lemos o mundo, né? E assim, ela é subjetiva, ela é de cada um.
Duas pessoas podem ver o mesmo fato e cada uma descrever de uma forma, porque não é como as coisas são, é como cada um vê. Eu vou ver de uma forma, você vai ver de outra. Então, assim, é por isso que não existe um padrão. Cada pessoa vai reagir segundo uma forma. Por isso que, muitas vezes, por que os livros de autoajuda, que são maravilhosos, não tenho nada contra, mas se os livros de autoajuda resolvessem todos os problemas, o nosso ofício já teria, né, acabou, não precisa mais, entrou em extinção os psicólogos. Por que não funciona? Porque ali é uma receita de bolo. E as pessoas são diferentes. E as pessoas são diferentes. Mesmo fato, meio como que a medicina, né? Duas pessoas podem ter o mesmo sintoma com causas diferentes. Duas pessoas podem ter as mesmas reações diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante de suas próprias experiências, e eu também posso reagir de uma forma diante de uma experiência minha e no momento seguinte reagir de outra forma, né? O ser humano é essa caixinha de surpresa. De que são formadas as emoções? Quais são os elementos que compõem as emoções? Basicamente, elas são formadas pelas nossas experiências cognitivas, pela nossa memória, pelo nosso padrão, pela nossa genética. A genética também influencia as nossas emoções e como que elas vão impactar o nosso psiquismo. A forma como, por exemplo, a forma como a minha mãe lidava com o medo é a forma como eu vou lidar com o medo. Porque, né, de alguma forma, ela me ensinou aquilo ali. E aí, se ela é uma pessoa mais corajosa e falava para mim, isso é assim mesmo, Regina, coragem, isso não vai abater você. Olha o tamanho da barata, olha o seu tamanho. E aí, né, automaticamente, eu vou crescer com aquela perspectiva, foi a que eu aprendi. Mas se diante da barata, minha mãe, meu Deus, e saía correndo, eu sei que ali tem uma coisa assustadora. Imagina que eu tinha 3, 4 anos de idade. Dificilmente eu vou me livrar do medo de uma barata, mesmo sabendo que ela é E aí as pessoas vão falar, mas é só uma barata. Mas eu aprendi lá atrás que aquilo é um perigo. Minha mãe, grande, tinha medo, como é que eu não vou ter? E aí eu não consigo me livrar disso. E assim como essa experiência, N outras vão formando a nossa caixinha das emoções e a forma como eu lido com cada uma delas. E acaba se repetindo o caminho, né? Sim. Na verdade, é como se fosse, né, uma via neuronal, né, que se repete, né? Exatamente, exatamente. A memória que eu tenho daquilo ali, as memórias felizes também, se todas as vezes que a família se reunia para fazer nhoque, era o dia de festa. Todas as vezes em que eu sinto o cheiro, vejo o nhoque, aquilo me traz uma lembrança afetiva boa, né? Me provoca uma emoção de amor, de conforto, porque a família se reunia para fazer nhoque quando era aniversário, quando era Natal, quando era Dia das Mães, e por aí vai. Saber lidar com as emoções é fundamental para ter uma vida plena? É fundamental. Porque assim, as emoções, tem uma frase que a gente usa muito, as emoções são como crianças no carro. Você não pode trancar as crianças na mala, mas você também não pode deixar que elas dirijam o carro. Então, o que significa isso? Eu não posso negar as minhas emoções, eu não posso fingir que elas não existem. Não posso, é impossível, é físico. Agora, eu preciso saber como lidar com elas, para que elas não me dominem, para que elas não me roubem de mim em determinadas situações. Saber que no momento que você sente raiva, você precisa parar, respirar, sabe? A raiva provoca essa reação, às vezes você fica com o rosto afogueado. E quantas pessoas não se deixam dominar pela raiva e acaba acontecendo uma tragédia? No trânsito, no dia a dia, não é verdade? Quantas vezes, às vezes, numa discussão entre casais por uma coisa pequena, e você sente uma tristeza absurda, e aquela tristeza você arrasta, às vezes, por uma semana, magoada, às vezes por uma palavra, né? Então, saber lidar com isso, entender que aquilo ali é uma reação sua, eu não vou me deixar dominar por isso, eu vou tentar superar isso, e aí a psicologia traz uma série de exercícios. Eu tenho um livro que eu gosto de trabalhar com as crianças, Fátima, você me permite? Que esse aqui, Preocupando e Marruminha.
Conta as duas histórias, né? É um panda, né? E aí ele fala, o panda, ele está sempre preocupado e ansioso com o que pode acontecer. E a marruminha, né? Ela vive ruminando tudo o que aconteceu. Então, assim, é um livro infantil. Um está preso no futuro, o outro no passado. Exatamente. É um livro infantil, mas você sabe que eu trabalho ele com adultos? Porque quantas e quantas vezes acontece alguma coisa e você fica ruminando aquilo por semanas, dias, e aquilo não... Uma energia perdida, né? Exatamente, estagnada. Ou algo que nem aconteceu e você já está preocupado com antecedência. Sofrendo também. E às vezes nem acontece, né? Exatamente. Então, assim, é um livro infantil. Ou não da forma como você imaginou. É um livro infantil, mas que às vezes eu falei assim, posso ler um livro para você? De criança, você se incomoda? Aí o paciente falou assim, não. E aí é isso mesmo. Eu falei assim, pois é. E aí a criança aprende com muita facilidade, o adulto demora mais. A criança ela responde muito bem. O que eu quero dizer, assim, você precisa perceber o que eu estou fazendo com as minhas emoções, como eu as estou canalizando e como isso está me prejudicando. Como que eu estou deixando de viver. Às vezes a pessoa está na praia, se aborrece por alguma coisa, hoje eu vou ficar dentro de casa. E aí está um sol lindo lá fora, mas você fica ruminando, transformou aquela emoção num sentimento, o sentimento comprometeu o seu comportamento e olha você sem se divertir. Entendeu? E isso acontece o tempo todo. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre educação emocional positiva. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre educação emocional positiva. Nossa convidada é a psicóloga Regina Nascimento. Regina, a gente falou no final do outro bloco, né, dessa importância de educar as emoções, né? Mas educar a emoção não é controlar a emoção, né? Pelo contrário, né? Como é que é? Na verdade, você aprende a lidar com ela, não deixa ela te dominar. Sim, exatamente. Quando a gente trabalha com criança, e a criança, né, é a nossa maior demanda no consultório, porque normalmente a escola pontua que a criança não sabe lidar com a raiva, que bate nos amiguinhos, ou está excessivamente triste, ou fala o tempo inteiro monopolizando a turma, coisas parecidas. E aí nós temos que ajudar essa criança a lidar com isso, quando os pais não sabem. Quando a gente trabalha com as emoções, a gente também ajuda as famílias, porque as famílias também precisam aprender a lidar com essas emoções para dar continuidade no nosso trabalho. A gente, muitas vezes, trabalha com a ideia do semáforo, né? Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa e você começa a identificar, a gente ajuda tanto o adulto quanto a criança a identificar que emoção é aquela. Você precisa entender o que eu estou sentindo nesse momento. É raiva? É medo? É tristeza, eu quero fugir, porque as emoções vão sempre preparar você para uma reação. A raiva te prepara para o ataque, o medo te prepara para a fuga. Então você precisa identificar qual é a emoção que você está sentindo e parar. É o sinal vermelho. Para e pensa sobre aquilo, minimamente, para que você saiba o que eu vou fazer, qual vai ser o meu próximo passo. A importância da respiração é fundamental. Você precisa parar e respirar, para você voltar para o seu centro, né? Não permitir que aquilo tire você da sua paisagem. Talvez você estivesse bem antes e aí acontece um fato, aquilo tira você. Eu gosto de usar essa ideia da paisagem. E o sinal amarelo é você falar sobre isso. Conversa. Vamos entender. Por que você sentiu isso? Por que essa fala do amigo despertou isso em você? Por que quando o seu marido simplesmente decidiu que aquele vaso não estava bom ali e mudou para o... Você se sentiu agredida e sentiu raiva ou ficou magoada? Você achou que ele estava passando por cima de você? Você achou que ele não respeita as suas decisões? Ele não deixa que você faça as suas escolhas? Vamos pensar sobre isso. Esse é o sinal amarelo. E o verde é quando você vai efetivamente agir.
O grande problema é que você primeiro fala e depois você pensa. E aí é nessa que você extrapolou os limites da sua emoção e às vezes o limite do outro. A emoção existe para te mostrar, opa, aconteceu alguma coisa. Isso que aconteceu provocou algo em mim. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? E aí a gente usa com a criança a ideia do semáforo, mas que é muito importante para o adulto também. Pensa e por fim você age. É trazer a emoção que surge num contexto inconsciente para o consciente. Para o racional. Entendeu? É você se dar conta exatamente Sim. do que você está sentindo. Por que eu estou sentindo, né? Porque vamos imaginar, ele simplesmente mudou o vaso de lugar. Mas vamos imaginar que durante muito tempo você nunca teve as suas escolhas respeitadas. A sua escolha sempre foi de alguma forma, por exemplo, tinha uma paciente que ela falava que o pai sempre tinha a seguinte frase para ela e para os irmãos: recolha-se a sua insignificância. E ela cresceu com essa frase, recolha-se a sua insignificância. Então, toda vez que ela faz alguma coisa e alguém muda aquilo que ela fez, ela sente que ela está sendo mandada recolher-se a sua insignificância. E ela fica profundamente triste e angustiada. E ela reage de uma forma exacerbada diante daquele comportamento do outro que não tem nada a ver com isso. Que não pensou naquilo, que tinha outra intenção. Tinha outra intenção. Mas remete àquela coisa da memória, fazendo com que você reviva um sofrimento, você reviva uma emoção que você sentia na infância e aquilo volta com força total, mesmo que você já sendo adulto. E nesse contexto surge a educação emocional positiva para dar instrumentos para as pessoas conseguirem lidar com isso, né? Foi desenvolvido pela Miriam Rodrigues, que é uma psicóloga, e ela criou um programa. Nesse programa, ela habilita pessoas, eu sou uma das habilitadas do programa Educação Emocional Positiva, que nós levamos para as escolas, para as empresas, trabalhamos no consultório, né, ajudando as pessoas a lidar com as suas emoções. E é muito rico, porque você começa aprendendo a lidar com as emoções e lá na frente você começa a entender o que são os neurotransmissores, o que é o otimismo aprendido, o que é o pessimismo, como trabalhar a gratidão, como que você consegue, porque a felicidade não é algo que você busca, a felicidade é o caminho. Como você caminha dia a dia para ser uma pessoa mais plena, mais feliz, mais satisfeita com a sua vida. Então, assim, a ideia do programa Educação Emocional Positiva é isso. A gente percebe, Fátima, as crianças infelizes, os adolescentes no ensino médio infelizes, os universitários infelizes. Então, se a gente começa na infância a ajudar as crianças a lidar com essas questões, serão adultos muito mais funcionais, né? E os adultos... Plenos, né? Plenos. Eu me conheço, que é um conceito grego antigo, conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se a si mesmo é saber lidar com tudo aquilo que é seu, que faz parte de você, por mais funcional ou disfuncional que seja. Por quê? Tem muito da nossa personalidade. Personalidade é o que você é. Tanto que a gente não trata a personalidade, a gente trata as patologias. A personalidade não. E aí, assim, vamos imaginar uma pessoa que tem uma personalidade mais narcisista. Então, ela quer que o mundo gire em torno dela. Ela vai permanecer narcisista, mas é preciso que ela saiba lidar com as emoções dela, principalmente quando ela se sente ameaçada. Ela é um narcisista. E ela não vai estar sempre no centro das atenções. E como ela vai lidar com isso? Ela precisa ter consciência. Eu tenho uma personalidade narcisista e eu preciso lidar com isso. Para não magoar as pessoas, para não me magoar e ter uma vida cada vez mais funcional e plena. Ela vai ter consciência das dificuldades dela, né, das características dela e como lidar com tudo isso, né? Sim. Como ser mais usar feliz. isso a seu favor, na vida. seu favor. Porque se eu não sei lidar com as minhas emoções, elas vão de alguma forma sabotar as minhas relações interpessoais, profissionais, sabe? E pessoas muito intensas,
na forma como reagem diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, diante dos seus medos, essas pessoas vão a longo prazo, porque isso compromete o humor. É aquilo que eu falei no início: emoção, sentimento, comportamento, humor. E uma pessoa que está sempre com o humor de alguma forma alterado ou rebaixado, ela vai ter dificuldade no trabalho, na vida amorosa, com seus amigos, na educação dos seus filhos. E aí lá na raiz de tudo isso está a forma como ela lida com as suas emoções. É muito por aí. E emoções contidas a longo prazo se manifestam em doenças mentais ou físicas, né? Sim, é como o recalque, né? Freud, ele falava tudo aquilo que é recalcado volta em forma de sintoma, né? É como o nome de o retorno do recalcado. Tudo aquilo que é recalcado vai voltar em forma de sintoma. É como você virar um balde dentro d'água vazio e tentar manter ele lá no fundo. E aí você vê as pessoas desenvolvendo N sintomas que a gente, muitas vezes, você vai fazer. Hoje está muito melhor, porque às vezes você vai para um médico, faz alguns exames e ele, de cara, ele vira e fala: olha, isso é psicológico, entendeu? É algo que está voltando, é algo com o qual você não sabe lidar. E aquilo você vai somatizar e você pode desenvolver uma alergia grave, você pode desenvolver uma gastrite, você pode desenvolver um sintoma qualquer com o qual você não consegue lidar, uma dor de cabeça crônica, e não tem uma causa física. E aí quando você sabe que há pouco tempo eu tinha uma paciente, uma dor no ombro muito, e fez fisioterapia, fez ressonância magnética, fez todos os exames, e a fisioterapeuta dela chamou a atenção e falou para ela: isso é depressão. Fátima, ela não estava triste, ela não estava angustiada, ela não estava enfrentando nenhum tipo de dificuldade, mas ela já tinha mais de 50 anos e esse órgão maravilhoso já não devia estar produzindo todos os neurotransmissores para o bem-estar. E falou para ela procurar um psiquiatra. Ela curou a dor do ombro com um remédio para depressão. Isso é muito legal, porque assim, ela pensou que ela estava com uma artrite, com uma artrose, com uma bursite. E exame nenhum mostrava nada. E nenhum exame dava nada. Era uma deficiência de neurotransmissor. Sim, e aí ela teve uma fisioterapeuta que chamou atenção para isso. Você pode estar com depressão. E aí ela foi no psiquiatra, o psiquiatra: nossa, que maravilha, isso mesmo. Deu um remédio que muitos antidepressivos também tratam dores, e ela ficou boa da dor. E isso é para você ficar atento, né? O que devia estar acontecendo no entorno que fez com que ela desenvolvesse essa dor? A vida dela estava funcional, mas aqui dentro ela estava triste. E eu acredito que o ano passado foi um ano muito complicado para muitas pessoas, e isso foi o ano passado, e ela foi levando, desde o início do ano, quando foi agosto, ela começou com essa dor, e era depressão. E até porque existem diferentes graus de depressão, nem sempre é aquele grau clássico que todo mundo, né? Diferentes reações. E aí, assim, uma dor que não tem, uma fibromialgia, a fibromialgia está muito ligada à depressão. Então, eu trago esse exemplo para que as pessoas percebam que nós somos muito complexos e a forma como nós vamos reagir também é muito complexa. E demanda uma grande observação, demanda um cuidado muito grande com você. A pessoa pode falar às vezes assim: eu engordei demais nos últimos tempos. Por que engordou? Eu estou comendo demais. E por que está comendo demais? Como você está lidando com as suas emoções? Como você lida com a sua ansiedade? Está com medo? Perdeu o emprego? Está se sentindo sozinha? E aí, de repente, você está descontando na comida? Né? Vamos procurar entender por que você chegou nesse ponto. Porque existe uma causa. E esse é o efeito. E as emoções estão, na maioria das vezes, por trás disso. A minha dificuldade de lidar com elas. Um luto que você não trabalhou, então tem uma tristeza ali, tem uma emoção que você tem vivido, que virou um sentimento, que virou uma doença do luto. Então você vê uma tristeza que é natural,
você viveu um luto. Então, essa tristeza, só que, de alguma forma, você não conseguiu lidar com ela, isso se alongou, se estendeu por mais tempo do que deveria, e aí você vê uma tristeza fruto do luto se transformando numa doença. É a doença do luto e que pode ir para uma depressão. Então, assim, as emoções, elas são fundamentais para que nós vivamos e também são fundamentais para que sejamos mais felizes, aprendendo a lidar com elas. Uhum. Em que consiste a educação emocional positiva? É um programa que tem exercícios práticos? Como é que é? Sim, basicamente exercícios práticos, tanto que a gente recebe um material grande, caderno de atividade para criança, para adolescente, para adulto e o caderno do profissional. Porque tudo aquilo que é praticado é realmente, efetivamente aprendido. Nós temos, por exemplo, o otimismo. O otimismo pode ser aprendido, assim como o pessimismo também é. Você, às vezes, desenvolve a doença do pessimismo, do abandono. O pessimista, como é que ele reage? Ele sempre acha que um fato externo, ele é sempre personalizado. Isso só acontece comigo. Ele sai de casa todo bem vestido e está chovendo e passa um carro e molha ele. Está vendo? Isso só acontece comigo. E ele desenvolve esse padrão de comportamento. O otimista, por sua vez, ele não acha que as coisas acontecem só com ele. Não, isso acontece com todo mundo. Isso é geral. Você vê que são dois padrões diferentes de comportamento diante de um mesmo fato. E os exercícios visam exatamente entender, identificar qual é o seu padrão de comportamento e mudá-lo. A coisa das forças pessoais, descobrir e incentivar as suas forças pessoais, para que com essas forças pessoais, você possa combater o pensamento, as crenças disfuncionais, aquilo que torna você uma pessoa mais negativa, que torna você uma pessoa mais entristecida, que faz com que você vivencie as coisas sempre. Todo mundo conhece alguém que está sempre se queixando ou falando de algo, né? Negativo. Entendeu? É o famoso má notícia. Eu lembro antigamente nos desenhos animados tinha o Uruca, era um personagem que andava com uma nuvem na cara, só chovia nele. E é muito, essa imagem, ela é muito pertinente. Aquela pessoa negativa tá ruim para todo mundo, mas para ela tá pior. Porque você não sabe o que eu vivo. Você não sabe como é a minha vida. A vida não é mar de rosas. A vida sendo a vida. A vida é isso mesmo. A vida tem dificuldades, tem desafio, tem luta. É só a vida sendo a vida. E ela não entende isso. E ela está sempre achando que essa postura de vítima da vida não permite que ela veja o outro lado. E ela não desenvolve uma postura positiva, ela não trabalha os seus pensamentos. Muito do programa é baseado nos pensamentos, porque é a tríade cognitiva: pensamento, emoção, comportamento. As coisas começam no pensamento. Se eu começo a pensar algo, aquilo vai desenvolver uma emoção em mim, positiva ou negativa, e isso vai comprometer o meu comportamento. Ok. E se você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Em Questão, manda pra gente. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, também já sabe. Passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre educação emocional positiva. A gente volta no instante. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre educação emocional positiva. Nossa convidada é a psicóloga Regina Nascimento. Regina, qual é a importância da respiração? Ela é fundamental, porque é através da respiração que você consegue produzir neurotransmissores capazes de te acalmar. Nós respiramos de uma forma automática. Quando você fala para alguém, você precisa aprender a respirar, muitas vezes a pessoa não entende, mas isso é um conceito tão antigo. Os yogis já faziam isso, né? Exatamente. A respiração que os yogis ensinam, que eles falam a importância da meditação. Lá no consultório eu tenho um objeto que de um lado é uma flor, do outro é uma vela.
para ensinar as crianças, né? E aí a ideia, a criança cheira a flor e sopra a vela. Para que aquilo ali você materializa a atitude. E você precisa ensinar isso para os adultos também. Que você precisa parar quando você está com o sistema nervoso alterado, quando a sua corrente sanguínea está cheia de cortisol, você precisa respirar para diminuir aquilo, para produzir GABA, que é o neurotransmissor que combate os neurotransmissores do estresse. E é só respirando. Existem muitas pessoas, dependendo da situação, em que você não consegue nem com a respiração fazer isso. São casos das pessoas extremamente ansiosas, que demandam medicação, tratamento farmacológico. E aí, identificando isso, é uma outra questão. Mas independente da medicação, mesmo que você faça uso da medicação, a medicação leva um tempo para fazer efeito. Enquanto ela não faz efeito, você precisa respirar. Você precisa aprender a controlar, você precisa exercício físico, contato com a natureza, né? Em algum momento do seu dia você pisar com os pés no chão para que você tenha esse contato com a natureza. Em que momento você para e observa o belo que está ao seu redor? Você passa todos os dias por aquela árvore, aí um belo dia alguém passa e você diz, nossa, que árvore linda, e você se toca que você nunca olhou para aquela árvore e ela é do lado da sua casa. Ou seja, você não vive o momento presente. Quando nós fazemos esse treinamento das emoções, a gente puxa a pessoa para o momento presente. O que você está vivendo nesse momento? Se você está ali, fica aqui comigo, não fica pensando nem no passado, nem no futuro, fica aqui comigo. Em tudo que você estiver fazendo, fique presente. Isso é muito importante. Quando você está presente, dificilmente as emoções vão te assaltar, porque você está tão conectado, né? Que você vai perceber tudo. Sim. Eu brinco que dificilmente eu me assusto. A gente está aqui. Se acontecer um barulhão, eu vou continuar aqui falando com você. Essa coisa que é ossos do ofício, né? Eu preciso estar muito atenta ao que você me fala. E aí eu estou vendo televisão, e aí alguém solta um foguete, eu continuo vendo televisão. Aí às vezes meu marido, como é que você não se assusta? Eu falei assim, com o quê? Eu nem escutei, o que aconteceu? Entendeu? Isso é incrível, eu acho isso muito legal. É um exercício já que a profissão e os ossos do ofício me deu. E é importante, todo mundo pode estar presente. Se você perceber que você está lendo um livro, chegou na metade da página... E já você não entendeu, não lembrou? Você não está no momento presente. Você não está vendo o filme, você não está ouvindo o que seu filho está falando. E a criança é muito atenta. A criança te conta uma coisa hoje, daqui uma semana ela fala, mamãe, eu falei para você. Não duvide. Ela falou mesmo, mas você estava no momento presente? Se você não estava, você não vai lembrar do que ela falou. E aí você vai dizer que ela não falou. Você falou da respiração, né? E quando a pessoa está nervosa, a respiração ou muito ansiosa, fica curta, né? Realmente ela fica ofegante, diferente, né? Sim. E tem que trazer aquele padrão normal, né? A meditação é muito importante, a gente fala hoje muito em mindfulness, né? Que é a meditação consciente. É muito importante também. Ela faz parte do programa, né, de educação emocional positiva, você aprender técnicas de meditação para você se tornar mais presente. Assim como os exercícios respiratórios, assim, né? Como os exercícios respiratórios, os exercícios de resolução de problema, você identificar o problema, pensar sobre ele, fazer a melhor escolha. Se não der certo, você volta para a etapa número 2, pensa novamente sobre ele para fazer melhores escolhas. Tudo isso faz parte do programa. Você até trouxe aí, né? Sim. São 5 passos para a resolução dos problemas. Identificar o problema. Pode mostrar. As possíveis soluções, as escolhas que você faz, né? Coloca essas escolhas em ação, verifique o resultado e se não der certo, você volta para cá. E assim, eu fico pensando se nós adultos tivéssemos sempre essa oportunidade, diante de um problema, de uma dificuldade, você saber que você tem que cumprir esse processo. Você tem que seguir essas etapas. E quando chega lá e não deu certo, identifica por quê, né? Por quê? E aí volta novamente. Então, assim, é um material infantil? Sim, é um material para criança, mas não é só para criança. Porque quantas pessoas a gente conhece que efetivamente não agem dessa forma e não sabem resolver um problema. E muitas vezes
traz essa demanda para o consultório. Eu estou vivendo um casamento infeliz e eu não sei o que fazer. Há quanto tempo? Às vezes por anos. Repetindo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, a mesma dor. E sem conseguir nem identificar. Quando você pergunta, mas qual é o problema? Onde está esse problema? Eu não sei. Quando você pergunta às vezes para a pessoa quais são as emoções que isso te provoca, a pessoa não sabe falar. Fala às vezes, eu penso que ele não deveria agir assim comigo. Aí eu falo, isso não é uma emoção, isso é um pensamento. Qual é a emoção? A pessoa não consegue verbalizar. Porque também negou tanto a emoção durante tanto tempo que já não sabe mais qual é. Sim. Não é isso? Não sabe. Vai ter que tirar camadas para chegar lá, né? Exatamente. Descascar essa cebola para você chegar no âmago e descobrir qual é a emoção que aquela situação provoca sempre em você. E você não vivencia essa emoção, você não a identifica, você não se aprofunda nela, você não vive o momento presente e você está sempre acontecendo e errando no mesmo ponto. Né? Vira quase que um ciclo de autossabotagem. E você não sabe por que você está preso naquela coisa, naquele emaranhado, e você está sempre sofrendo, você está sempre angustiado, você está sempre triste, com medo, irritado. E já nem identifica nem mais a emoção, nem o sentimento, né? Que é tanta camada de terra que ela está botando ali em cima para tentar abafar. Normal, né, Fátima? Joga para o outro. Sim. Ele faz isso comigo. É ele que me causa isso. Será que ele tem tanto poder assim? As pessoas têm tanto poder assim sobre você? Por que as pessoas têm tanto poder assim sobre você? Porque você não consegue lidar com as suas próprias emoções. Você não se conhece. E aí você deu esse poder para o outro. E aí entra a autonomia emocional, né? Exatamente. O que é exatamente a autonomia emocional? A autonomia emocional, e está muito ligado também à autorregulação emocional, é quando eu sei o porquê de eu sentir determinadas emoções, o porquê de eu reagir de determinada forma, né? Então eu identifico isso e eu consigo ser assertiva quando eu digo como eu me sinto, sem ser agressiva nem passiva. A assertividade é uma característica que toda pessoa precisa desenvolver. Não gosto que você fale assim comigo, me ofende, me agride, me desqualifica. Eu não gostaria que você falasse mais assim, por favor. Eu fui agressiva? Eu também não fui passiva, eu fui assertiva. Mas para que eu tenha essa assertividade, eu preciso ter autonomia emocional, autorregulação. Porque se você não podia ter falado comigo, entendeu? Não vai funcionar, não vai funcionar. E colocou no outro, né? Você não podia, eu não gosto. Podia. O treino da assertividade também está ligado à comunicação não violenta, né? Você consegue se posicionar de forma a não permitir que o outro invada os seus limites, com respeito, com dignidade, com autonomia e no controle. Não é fácil, mas é possível, é uma aprendizagem. Por isso que o programa, né, é uma psicoeducação. Como é a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha com que eu trabalho? É a psicoeducação muito necessária para que você melhore, para que amanhã ou depois, se você lida com uma depressão, com um problema de ansiedade, a gente possa tirar a medicação e você já se conheça o suficiente, sabe? Bom, eu estou fazendo uma crise. Isso está trazendo à tona determinadas emoções, determinadas lembranças, crenças. Eu já sei o que vai acontecer daqui para frente, aí eu vou parar. Eu vou colocar um limite, eu vou sair, eu vou respirar, eu não vou permitir que o outro fale comigo dessa forma, porque isso desperta em mim coisas que eu sei que eu tenho em mim, né? E o outro não sabe, mas eu preciso que eu saiba, e aí você consegue ter uma vida mais plena e, às vezes, abrindo mão da medicação, se for o caso. Em outros casos, ela não é possível, porque existem casos em que é necessário, como no caso de hipertensão, você vai tomar remédio a vida toda. E nada contra a medicação. Ela é um excelente auxiliar. Ela faz parte. Agora, em outras situações, você tinha questões pontuais, e aí você não precisa usar ela durante toda a vida, desde que você se trate e aprenda a lidar com você mesmo. Na autonomia emocional também, a pessoa aprende a não depender dos outros para se sentir bem, né? Não depender emocionalmente, né? Sim, exatamente. Que é maravilhoso, né? Isso é a suprema liberdade.
quando você é muito feliz e plena com você mesma. O outro só vem complementar, mas você fica feliz com você. É muito triste você perceber ainda, tanto em homens quanto mulheres, que depende do outro para ser feliz. Eu não consigo ser feliz sozinha. Então, mulheres que muitas vezes fazem escolhas ruins, homens que fazem escolhas ruins, porque não dá conta de ficar sozinho. Que acaba também sobrecarregando o outro, Sim, né? Exatamente. Eu vejo pessoas que não conseguem, e aí falam assim, eu não consigo ir na Rua Teresa comprar uma blusa se eu for sozinha. Eu não consigo ir a um cinema sozinha. Faz parte também do trabalho. Fala assim, bom, agora o seu próximo desafio, você vai ao cinema sozinha ou sozinho. Ah, mas como é que é isso? E aí eu tenho um paciente que fala assim, só de pensar nisso, eu começo a ficar, minha mão fica suada. Ir ao cinema sozinho. Olha a dependência do outro, né? E você precisa aprender a ser feliz sozinho, a comprar sua pipoca, sentar, assistir Sucessão, entendeu? E aí outras pessoas falam assim, eu queria tanto ter visto esse filme, por que não foi? Porque eu não tinha companhia. Mas porque você não foi sozinho. Você vê o grau que isso vai te sabotando, você vai deixando de viver, porque você depende do outro, o outro é um aval, quase uma bengala, você não caminha sozinho. Isso não é positivo, isso não é bom, isso não é saudável. E ensinar as crianças isso, né, Fátima? Porque as nossas crianças estão muito dentro da bolha. Nós as protegemos demais. A gente leva para todo canto. Ficamos lá esperando que elas terminem as suas atividades para depois levar para casa. E aí você vê, crianças de 16 anos nunca andou de ônibus. Acontece. Classe média alta principalmente, né? Então não tem essa... E aí passa para a faculdade e vai morar no Rio. Que desespero da família. Como pode? Porque não foi preparada para a vida. Não foi preparada para a vida, para o mundo. Regina, tem uma educadora espanhola, Eva Martinez, que fala da importância das crianças conhecerem também histórias tristes para aprender a lidar com a tristeza. Que hoje, né, fica essa proteção, a criança não pode conhecer história triste, tem que ser tudo feliz o tempo todo, né? E aí elas não criam instrumentos. Pois é. Qual era a função dos contos de fadas? Quando você escuta uma história como João e Maria, que os pais não tinham condições de criar os filhos e levou eles para o meio da floresta para abandoná-los. Branca de Neve, Cinderela, João e Maria... Todas tinham aspectos horríveis, né? Quase terror, quase terror. Qual era a função disso? É mostrar para a gente que tem um outro lado, que tem uma coisa sombria, né, no mundo. E aí, assim, hoje não se fala... Surgiram livros maravilhosos, o mercado editorial do livro infantil é incrível, mas as histórias são todas muito boas e tem todas um final muito feliz. Tinha final feliz também nas outras, mas o lobo comia a vovó, tinha que abrir para tirar a vovó de dentro do lobo. Era para a gente descobrir a existência do medo, da insegurança, do abandono, da tristeza. E é assim que a gente aprende, né? Que o mundo não é um mar de rosas. O mundo tem as suas questões e há todo um patrulhamento em relação a essas histórias que tinham uma função de criar no nosso imaginário essas defesas. Você precisa... por exemplo, eu falo às vezes com você é uma criança de 6, 7 anos que viveu com um avô ou uma avó por toda essa vida dele, 6, 7 anos, e ela perde esse avô, ele morre. E aí a família não deixa que vá ao velório. Não existe uma despedida. Essa criança já tem idade suficiente para viver esse luto e para se despedir desse avô e compreender que a morte existe, ela é real, ela é verdadeira. E ela é ter contato com a impermanência. Nada é para sempre. Tudo é passageiro. Esse conceito budista da impermanência, né, que eles batem muito. Você precisa ter essa noção. A gente só tem certeza de 2 coisas na vida: da morte e da impermanência. Que tudo muda o tempo todo. E aí você poupa aquela criança da morte, aquela criança cresce com a ideia de que foi abandonada, meu avô não se despediu de mim, minha avó não me deu tchau, entendeu? Porque eu não quis que ele sofresse, eu quis que ele guardasse a imagem do vovô vivo, mas o vovô não está mais vivo. E a criança cresce com aquela gestalt aberta. Então, fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna. Não fechou o ciclo. Exato. Quando você precisa, olha...
morreu. Vovô estava doente, vovô passou mal e morreu. Mas ele vai estar em algum lugar, você pode continuar falando com ele. Ele vai, de onde ele estiver, ele vai escutar. Se você acredita, né? Passa para a criança, é o momento de você passar para ela a sua fé. Se você acredita em vida eterna, ou se você não acredita, você passa para ela essa ideia de que ele esteve aqui com a gente, foi rico, foi maravilhoso, mas acabou, como tudo na vida. Mas não poupa a criança daquilo que a vida não vai poupá-la mais cedo ou mais tarde. Ela precisa estar preparada para a vida. E por falta de treinamento, né? Porque é um treinamento ao longo da vida, né? É um treinamento. É aquilo que você falou. É quando que a pessoa aprende? Lá na infância, a partir da experiência que nós vivemos, que os adultos passam para a gente, né? E isso que a gente vai levar para o resto da vida. Como eu aprendi a lidar com a morte, com o desemprego, quando meu pai perdeu o emprego e a gente passou necessidade, e a família toda teve que se apoiar, né? Como foi quando meus pais se separaram e o meu pai foi embora, e ficamos só eu, meus irmãos e minha mãe, né? Tudo isso é coisa que acontece. E como que você... Às vezes as crianças não são poupadas de nada, o que também é um erro. As crianças ficam ali envolvidas naquela guerra. E aí você percebe que tem sempre o 8 ou 800. Ou poupa e protege demais e não deixa que elas vivam a realidade, ou mergulha elas numa realidade... Que elas não estão preparadas não também. Não tem aparato psíquico para lidar com aquilo. E aí vai desestruturar também. Então, assim, o equilíbrio... E por que os adultos não têm esse equilíbrio? Porque não sabem lidar também com as suas emoções. Não foram preparados para isso. Estão cheios de raiva. Está na hora de aprender. Tá na hora, já passou da hora, né? Mas qualquer idade. Sim, qualquer idade. Até assim, eu trato muito de idosos também, né, Fátima? E assim, o idoso é interessante que ele responde tão bem quanto a criança. É rápido, ele não tem tempo a perder. E aí, às vezes, o idoso é uma questão, e aí a gente começa a conversar sobre aquilo. Olha só, quanto tempo você vai perder ainda lidando com isso? Você já tem 86 anos? E né? Não, eu vou... entendeu? E percebe que eu estou ali preocupado com aquilo aos 86 anos, quando você tem que começar a se preocupar com outras coisas, você não vai ter mais o tempo que você já teve. Vamos começar a se preocupar com o que realmente é importante, é fundamental, tem valor, é um valor em si. Isso que você está se preocupando é um valor em si. Estouramos o tempo, então rapidamente uma dica final aí para as pessoas aprenderem a lidar melhor com as suas emoções. Viva-as, entenda-as, compreenda-as. Às vezes elas vão ser como um visitante indesejado, mas a gente não expulsa a visita de casa. Não é legal. Você tem que aprender a conviver com elas. Isso é fundamental. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo, Regina, a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Fátima. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.